E aí pessoal, tudo bem? O objetivo desse vídeo é responder um comentário que o Trump Furioso deixou aí em um dos meus vídeos, pedindo algumas dicas para professores iniciantes sobre mercado de trabalho, primeiro emprego, entrevista, rotina, salário e falar também um pouco sobre a minha experiência como professor. Bom pessoal, então inicialmente falando um pouco sobre mim. Não é muito comum eu falar sobre mim nesse canal, mas eu acho que pode ser interessante para somar aí, agregar algum valor para você, tá certo? Então eu me formei em matemática na UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e é por isso que eu tenho esse sotaque, né? O sotaque do Rio Grande do Norte é esse, tá? E assim, logo que eu entrei na universidade, eu percebi que nos cursos de exatas, nas licenciaturas, existiam dois tipos de aluno. Aquele aluno que era mais ligado nas disciplinas de cálculo, e o cara que queria seguir carreira acadêmica e estudar apenas a ciência pura, e o pessoal que gostava mais das áreas pedagógicas e que estudava matemática para se tornar professor de matemática, tá? Então, a princípio, eu comecei mais focado nas disciplinas de cálculo e muitas vezes eu reclamava por conta que tinha que pagar as disciplinas pedagógicas, né? E eu confesso que muita gente às vezes paga essas disciplinas de maneira meio displicente, e eu até entendo, porque quando a gente entra a gente não tem a noção do que o mercado exige e de como é que vai ser no nosso dia a dia em sala de aula, tá? Então às vezes a gente se torna meio radical, meio cabeça fechada para estudar as demandas da nossa profissão, tá certo? Porque não basta apenas ser bom na disciplina que você vai ensinar, é necessário que você tenha uma boa didática, é necessário que você conheça metodologias, esteja antenado nas novas tecnologias e leve isso para a sala de aula com a finalidade de conquistar, engajar e encantar o nosso aluno, né? Afinal de contas, a aula é feita para os nossos alunos e a gente deve fazer o possível para que ele se sinta satisfeito com o nosso trabalho, certo? Então, eu comecei o curso com a cabeça um pouco fechada para esse lado do ensino. Eu entrei com o objetivo de aprender matemática para passar em concurso público, porque era isso que eu ouvia minha mãe falar bastante. Não, olha, você tem que passar em um concurso público, não sei o quê. Ah, tá, então tem raciocínio lógico nos concursos, tem matemática, então eu vou estudar matemática para passar em um concurso público, né? Essa era a minha cabeça. E aí eu me encantei pela matemática pura, matemática aplicada, e fiquei com a cabeça meio fechada para a área do ensino. Acontece que logo no começo do curso eu recebi a oportunidade de ensinar, primeiramente como estagiário em escola pública e depois de um tempo trabalhando em escola particular, né? E aí, quando a gente está dentro de sala de aula, a gente muda a nossa cabeça, a gente passa a ter um novo olhar, né? Voltado para a aprendizagem e voltado para as necessidades dos nossos alunos, tá? Então, eu cheguei nas disciplinas pedagógicas agora com a cabeça diferente da cabeça que eu tinha quando eu entrei no curso de matemática. E isso é muito importante, essa dica eu deixo para todo mundo que está ingressando em uma licenciatura, que não basta apenas você ser bom no que você está estudando, mas você precisa também ter a cabeça aberta para aprender outros conhecimentos que são necessários para o dia a dia de sala de aula, né? Eu posso listar aqui, por exemplo, a questão das tecnologias. Você precisa ser bom em pacote Office, computação em nuvem, aplicativos, principalmente aplicativo para celular, que eu garanto que existem pesquisas onde o pessoal utiliza o celular como uma ferramenta de ensino e aprendizagem, e você leva isso para a sala de aula e os alunos se encantam, porque afinal de contas é onde os alunos estão voltando a sua atenção, é para onde os alunos estão voltando a sua atenção, é para a tecnologia, é para a internet, redes sociais, e isso pode ser utilizado como uma ferramenta, né? Além disso, a questão da gestão das emoções, gestão de conflitos, você precisa ter uma boa inteligência emocional e saber repassar isso também para o seu aluno
em momentos de conflitos. Tudo isso são coisas que a gente aprende na prática, no dia a dia em sala de aula, e algumas leituras também ajudam bastante, certo? Para mim não foi difícil ingressar no mercado de trabalho por um simples motivo, a relação oferta e demanda. Eu explico. Quando fui fazer o vestibular, eu percebi o seguinte, que os cursos de humanas tinham uma procura muito grande e os cursos de exatas a procura muito pequena. Quando eu fiz o vestibular de matemática, para matemática, eram 3 pessoas para uma vaga, enquanto o curso de história, se eu não me engano, era 30 para uma vaga. Então, daí você percebe que o pessoal não procura muito cursos como matemática, física e química, e isso acaba se tornando uma vantagem para nós que somos da área. E saindo da faculdade, minha turma se formaram 3 regular, certo? Aí você vê que alguns não vão seguir essa carreira docente, alguns vão para pós-graduação, outros vão fazer outra coisa, e aí você se depara com um grande mercado. Por exemplo, matemática aqui no ensino fundamental, na rede pública, são 5 aulas por semana em uma turma. Então, para você achar uma escola com uma carga horária fechada em matemática, é muito fácil, certo? Então, não houve essa dificuldade. Mas mesmo assim, eu comecei em escola particular, ensinando física, aprendi bastante física, e essa disponibilidade de aprender coisas novas foi muito importante para que eu pudesse me manter no mercado como professor, certo? Então, essa dica também eu deixo para você, nunca deixe de aprender, esteja sempre com a cabeça aberta para aprender e receber sugestões de colegas da escola. E eu sou muito grato também pela primeira escola particular que eu trabalhei, que ela me abriu muito a mente para a questão do ensino, da postura do professor em sala de aula, da necessidade do professor estar sempre estudando. E nós tínhamos reuniões pedagógicas onde a gente de fato produzia, discutia, estudava, aprofundava as reflexões, as discussões, e isso foi fundamental para que eu tirasse boas notas nas provas dos concursos, nas provas de didática. Eu não gostava muito do conteúdo, mas devido ao fato de precisar desse conteúdo no dia a dia de sala de aula, eu acabei aprendendo o suficiente para passar em 2 concursos para professor, certo? Falando sobre onde eu trabalho, no meu trabalho eu tenho um vínculo como professor da rede municipal de ensino e tenho um vínculo como professor da rede estadual de ensino. Então, tenho esses 2 vínculos de concursos públicos e atualmente eu trabalho nesses 2 vínculos, tá? Que mais? Sobre o mercado de trabalho. Então, se você é dessa área de matemática, física e química, eu acredito que para você não vai haver muita dificuldade de encontrar trabalho, né? Desde que você procure, né? Fale com professores da rede particular que você conhece, pessoas próximas a você, fique atento às oportunidades, né? Essas oportunidades geralmente aparecem no final do ano para o início de um outro ano, deixe currículos, né? Que aí as oportunidades vão aparecer, certo? Entrevistas de emprego, o que é que eu poderia falar? Eles geralmente pedem uma aula demonstrativa, você vai lá, prepara sua aula, faz sua pesquisa, mostra o que você sabe sobre metodologia, eles vão avaliar como é que você se sai, se você é tímido, como é a sua didática, tá bom? Então, se você tem experiência já em apresentar trabalhos na faculdade, eu acredito que não vai ser muito diferente, né? Claro que é sempre bom inovar, trazer coisas legais para a sala de aula, porque hoje em dia é difícil cativar a atenção dos adolescentes. É uma luta constante e às vezes só falar e usar a lousa não é suficiente. É preciso que a gente traga alguma coisa diferente para atrair a atenção deles, tá certo? Rotina. Em geral, professores trabalham em mais de um vínculo, né? Tem escola particular e é concursado em outro vínculo, então tem 2 vínculos como servidor público e geralmente isso dá o que, umas 60 horas.
E essa coisa, né? Essa rotina de você estar em 2 escolas ou mais todos os dias, fora que você também traz muito serviço para casa, né? A parte de planejamentos, a parte de avaliações, correções de atividades, é uma coisa que a gente já deve entrar sabendo como é que vai ser, tá certo? Sobre a questão de salários, quando eu estava me formando, uma das coisas que um professor me disse foi o seguinte: já vai entrar no estado ganhando o piso salarial, né? Porque antigamente não existia um piso para a profissão de professor. O piso salarial para a rede pública, no ano de 2019, não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, pode ser que desatualize, para um professor de 40 horas é R$ 2.557,74. Já no caso de rede particular, essa informação é muito difícil de ser conseguida porque cada escola paga de maneira diferente, né? Eu encontrei uma média salarial no site novaescola.org falando que em 2017 a média salarial para um professor da rede particular era R$ 2.599,33. Mas claro que essa informação está desatualizada, né? 2017 para 2019 já faz um tempinho, né? Então se você souber dessa informação melhor, deixa aí nos comentários que vai ajudar bastante o pessoal. Mas o que conta é o seguinte: quando você vai assinar um contrato com o seu empregador para ser professor, você vai receber por hora-aula. E nós já vimos hora-aulas, digamos, desde R$ 10 até R$ 50, e isso é bem variável, porque o Brasil ele é bem grande e tem economias diferentes em cada estado, tá certo? Eu acredito que não ficou faltando falar nada, mas qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre vida de professor, sobre trabalho, sobre essas coisas, deixa aí nos comentários. Então, foi um vídeo legal, gostei de fazer esse vídeo porque fala um pouco sobre a minha experiência, e eu queria deixar aqui uma dica de um livro que eu li justamente quando eu estava na primeira escola particular que eu trabalhei, que é esse livro aqui, ó. Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury. Esse livro aqui é bem legal porque ele vai falar sobre os conflitos dos alunos, as questões das dificuldades emocionais e como um professor fascinante ele deve trabalhar essas questões em sua sala de aula. Então ele faz um contraste entre o que é ser um bom professor e um professor fascinante. E nós devemos buscar isso, né? Sermos professores fascinantes, cativar cada dia mais o nosso aluno e procurar sempre procurar que ele produza o seu melhor, tá certo? Então, existem 7 hábitos, né? Em essência, o livro fala sobre isso, 7 hábitos dos bons professores e dos professores fascinantes. Que hábitos são esses? Vejam só. Bons professores são eloquentes. Professores fascinantes conhecem o funcionamento da mente. Bons professores possuem metodologia. Professores fascinantes possuem sensibilidade. Bons professores educam a inteligência e a lógica. Professores fascinantes educam a emoção. Bons professores usam a memória como um depósito de informações. Professores fascinantes usam como suporte da arte de pensar. Bons professores são mestres temporários. Professores fascinantes são mestres inesquecíveis. Bons professores corrigem comportamentos. Professores fascinantes resolvem conflitos em salas de aula. Bons professores educam para uma profissão. Professores fascinantes educam para a vida. E para finalizar, eu quero dizer de coração que a profissão de professor é massa, certo? É uma profissão legal pelo seguinte: apesar da gente precisar trabalhar muito para poder ganhar um pouquinho melhor, é muito gratificante a gente ver o nosso ex-aluno por aí, ver que ele está conquistando um lugar na sociedade, que passou no vestibular, que está fazendo a faculdade, né? Há pouco tempo mesmo, um ex-aluno meu me mandou uma mensagem particular dizendo que está esperando ser chamado para começar a cursar matemática, e isso é fascinante, cara. Depois que você começa a se relacionar com essas pessoas e ver as histórias de vida delas, você vai ver que é um trabalho que
compensa, tá bom? Então eu desejo toda sorte para você que está na licenciatura, para você que está estudando para ser professor, sucesso, tá bom? E qualquer coisa estamos aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.